Janja também disse que aguarda a confirmação de nomes já convidados, como dos cantores Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ludmilla e Emicida. Segundo ela, os artistas são os mesmos que acompanharam a corrida eleitoral, incluindo os participantes do videoclipe Brasil Sem Medo de Ser Feliz, veiculado durante a campanha para o segundo turno. A futura primeira-dama explicou que a ideia é promover diversas atividades culturais ao longo do dia e iniciar os shows após a cerimônia oficial no Palácio do Planalto. A ideia é a gente fazer o dia inteiro de atividades. Pela manhã teremos muitas pessoas na esplanada. A ideia é a gente fazer desde o início da manhã algumas atividades culturais, o pessoal aqui de Brasília, da região das cidades satélites, uma atividade mais lúdica e tal durante a manhã. À tarde paramos para a posse institucional e voltamos com os palcos às 6h30 da tarde. Ela antecipou que os artistas vão se apresentar em 2 palcos, que vão se chamar Gal Costa e Elza Soares. A posse oficial nas instituições teve poucas alterações na programação, seguindo o rito institucional, segundo ela. Antes da virada do ano, Janja disse que a ideia é que ela e Lula passem o Natal em São Paulo, ao lado da família, e retornem para Brasília antes do dia 31 de dezembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Pois é, vai ter essa festa aí que promete ser muito legal, mas antes é preciso tratar da PEC da transição, viu? Ela já tem as assinaturas, já está tramitando lá no Senado, está na Comissão de Constituição e Justiça, falta agora escolher o relator. Inclusive o presidente da CCJ, que é o senador Davi Alcolumbre, diz que pode avocar para ele aí a relatoria, assunto que deve ser discutido na semana que vem, quando a PEC deve ser votada tanto na comissão quanto no plenário. Ontem, o Lula se reuniu com os presidentes do Senado, o Rodrigo Pacheco, e também com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar desse assunto, viu, Dilson? E, Priscila, e os partidos estão também conversando sobre isso, Pois é, os partidos estão conversando sobre isso, estão definindo como é que vai ser o apoio ao texto. PSD, Republicanos e PP declararam apoio. O PP, inclusive, disse que apoia, mas com a vigência aí do furo do teto pelo prazo de 1 ano, é até o teor aí da primeira emenda apresentada a essa PEC ontem, mas isso ainda vai ser discutido. Gabriel Brum acompanhou esse assunto ontem. Vamos ouvir. O bloco formado pelos partidos PSD e Republicanos no Senado é a favor da PEC da transição de forma unânime. A informação foi dada pelo líder do PSD na casa, senador Nelsinho Trade, depois de reunião com o senador Marcelo Castro, autor da PEC e relator geral do orçamento. Segundo Trade, Marcelo Castro mostrou que o orçamento do ano que vem tem lacunas que precisam ser reparadas em áreas essenciais, como saúde, educação e em políticas habitacionais. A partir do momento que todo mundo compreendeu isso, e ele foi bastante demandado no que tange a elucidação desses números, o PSD decidiu, junto com o bloco formado por republicanos, os 13 que nós vamos apoiar a PEC de transição. 13 votos estão prontos para ser entregues. As negociações em torno da proposta de emenda à Constituição, que pretende tirar o futuro Bolsa Família do teto de gastos, tiveram um reforço do presidente eleito Lula nesta quarta-feira. Ele recebeu no hotel onde está hospedado em Brasília os deputados Adolfo Viana, do PSDB, e Alex Manente, do Cidadania. Manente afirmou que é importante garantir o benefício de R$ 600 no ano que vem, mas a preferência é fazer a revisão da regra do teto de gastos. É garantir o ano que vem e que o ano que vem seja também o ano de se revisar o teto de gastos. Lula ainda se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta quarta. O texto da PEC da transição foi protocolado na segunda-feira, conseguiu as assinaturas necessárias para iniciar a tramitação e já está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. E Gabriel Brum, que acompanhou o dia no governo de transição ontem, tem informações sobre uma reunião com o grupo do meio ambiente. Estão discutindo aí como melhorar a preservação ambiental e a fiscalização, além da revogação de vários decretos do atual governo. Decretos que restringem a ação de órgãos ambientais, como normas que impedem a aplicação de multas, devem ser revogados pelo novo governo. A indicação é do ex-ministro Carlos Mink, membro do Grupo Técnico de Meio Ambiente, do Grupo de Transição do Governo. Ele também apontou possibilidade de embargar, por meio de satélites, áreas onde esteja ocorrendo desmatamento. Usando os dados do PRODES, os dados do DETER, o MEP Biomas,
já produziu 1 milhão de relatórios, cada um sobre um desmatamento. Desses, vamos pegar o levantamento dos estados onde tem licença para plano de manejo, ou seja, desmatamento legal. O resto pode ser embargado eletronicamente, remotamente. A ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, destacou a consolidação de uma nova fronteira de grilagem em rodovias no Acre. Na BR-317, na BR-319, quando liberaram o licenciamento da 319, que todo mundo denunciou, não façam isso. Os dados de desmatamento divulgados nesta quarta-feira pelo INPE foram comentados. Entre agosto de 2021 e julho de 2022, foram derrubados mais de 11.500 km² de floresta da Amazônia. Apesar da redução de 11% em relação ao ano anterior, os membros do grupo de transição destacaram que o governo termina com mais de 45 mil km² desmatados em 4 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Para hoje, o presidente eleito tem reunião daqui a pouco, às 10h30, com centrais sindicais. À tarde tem reuniões também e os grupos da saúde, da infraestrutura e do combate à fome também se reúnem. E vamos, claro, acompanhar para trazer mais detalhes para você. Repórter Nacional. E agora a gente vai até Paris, onde nos estúdios da Rádio França Internacional, Daniela Franco destaca que hoje, Dia Mundial contra a AIDS, a UNAIDS alerta para o aumento das contaminações em todo o mundo. É isso mesmo, Daniela? Bom dia para você. Olá, Priscila, bom dia para você, bom dia aos ouvintes do Repórter Nacional. Exatamente, hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, uma epidemia que mata todos os anos cerca de 650 mil pessoas em todo o mundo e vários países, principalmente na África, vêm registrando um aumento no número das contaminações e prejudicando décadas de esforços. É nesse contexto que a UNAIDS, a agência da ONU contra o vírus HIV, publica um novo relatório questionando o peso das desigualdades que dificultam as políticas sanitárias. Em entrevista exclusiva à RFI, a diretora da UNAIDS, Winnie Bianima, afirmou que a luta contra a epidemia está em um mau caminho. Segundo ela, os países do leste e do sul da África são os que mais sofrem com a AIDS. 54% das pessoas infectadas atualmente no mundo são originárias dessas duas regiões e entre os jovens de 15 a 24 anos, 3 em cada 4 novas infecções ocorrem entre meninas e jovens mulheres. Priscila. Pois é, Daniela, e a ONU fez ainda um apelo por doações por conta da guerra da Ucrânia, né, e as mudanças climáticas? Isso mesmo, a ONU lançou hoje um apelo por doações para ajuda humanitária para 2023, diante das necessidades crescentes devido à guerra na Ucrânia e às mudanças climáticas. No total, a ONU disse que vai precisar de 51 bilhões e meio de dólares para o próximo ano. Esse montante vai ser usado para financiar os programas das Nações Unidas, que ajudam cerca de 230 milhões de pessoas em 68 países. Segundo o chefe da Agência Humanitária da ONU, Martin Griffiths, o próximo ano vai precisar do maior programa de ajuda global já realizado pelas Nações Unidas. No entanto, esse montante que é exigido, 51 bilhões e meio de dólares, não cobre todos os necessitados no mundo, já que 339 milhões de pessoas precisam de assistência emergencial atualmente. Priscila. Ô, Daniela, para terminar aí, a novidade é que a famosa baguete francesa agora é patrimônio cultural da Unesco. Que história é essa, hein? É isso mesmo, Priscila. A baguete francesa é patrimônio cultural imaterial da Unesco. O anúncio foi feito ontem. A baguete, que é esse pão tradicional da França, imortalizado em tantas fotos e filmes, esse pãozinho comprido aí de cerca de 250 gramas, que a gente compra nas padarias aqui e carrega mesmo debaixo do braço. A Unesco reconheceu esse know-how dos padeiros franceses na fabricação dessa iguaria, compostos por produtos bem simples, farinha, água, sal e fermento, que são combinados aí de acordo com uma técnica toda especial e que leva todos os dias 12 milhões de consumidores às padarias francesas. A baguete é uma verdadeira paixão nacional. Para vocês terem uma ideia, 6 bilhões desses pães, 6 bilhões de baguetes
são produzidos por ano aqui na França, Priscila. Ao vivo da Rádio França Internacional em Paris, Daniela Franco para o Repórter Nacional. Depois dessa deu até fome, hein, Daniela? Obrigada pelas suas informações. Esportes. Nos jogos de ontem, mais 4 seleções garantiram vaga nas oitavas de final. Austrália, França, Argentina e Polônia. E nesta sexta tem Brasil e Camarões ainda pela fase de grupos. Bruno Mendes fala dos resultados de ontem e da escalação da seleção para amanhã. Tite confirma que vai com as reservas contra Camarões. Nesta quarta-feira, mais 4 seleções se garantiram nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. No grupo D, a Austrália venceu a Dinamarca por 1-0 e carimbou o passaporte. Apesar da derrota para a Tunísia por 1-0, a França também passou de fase. No grupo C, o México bateu a Arábia Saudita por 2-1, mas as duas equipes terminaram eliminadas. A Argentina passou pela Polônia por 2-0 e as duas seleções se classificaram. Com os resultados, 4 confrontos já estão confirmados nas oitavas: Argentina e Austrália, França e Polônia, Holanda e Estados Unidos, Inglaterra e Senegal. Falando sobre seleção brasileira, técnico Tite confirmou que vai com os reservas para o duelo contra Camarões. O lateral Alex Telles fala sobre como se sente para ser titular na sexta-feira. Então, me sinto muito preparado. Como tu mesmo disse, é um trabalho que vem sendo feito há anos. É um projeto, cada atleta tem um projeto de vida, cada atleta tem um objetivo. E esse objetivo é chegar no mais alto nível. E hoje a gente se encontra nesse mais alto nível, que é uma Copa do Mundo, e ainda mais jogando pela seleção brasileira. Então, eu me encontro muito realizado, muito feliz e, com certeza, no melhor momento, muito preparado para desempenhar meu papel. O Brasil deve ir a campo com Ederson, Dani Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles, Fabinho, Bruno Guimarães ou Fred, Rodrigo, Antony Martinelli, Gabriel Jesus ou Pedro. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. A gente já está com vaga garantida nas oitavas. Os jogos de amanhã vão decidir só contra quem iremos jogar, que depende dos resultados de amanhã. E aí, na semana que vem, o Brasil pode jogar na segunda ou na terça-feira à tarde. Para hoje, a gente vai ter Croácia e Bélgica, Canadá e Marrocos ao meio-dia, e Japão e Espanha, Costa Rica e Alemanha às 4 da tarde. Pois é, Dilson, e uma coisa legal da Copa do Mundo é que não tem assim muito jeito, né? Até quem não entende muito de futebol fica ali meio viciado, querendo acompanhar tudo, né? E acompanhar tudo mesmo, dentro e fora de campo, Exatamente, né? Dentro e fora de campo, a gente fica ali de olho nas curiosidades. Olha só essa, o Catar, a gente sabe, é um país que tem uma forte cultura aí machista, né? Isso já foi falado bastante hoje. Hoje, além dos jogos, a gente vai ter um momento bem importante para as mulheres. A estreia de um trio de arbitragem feminino numa Copa. Detalhe, tem brasileira no meio, viu? Graziele Bezerra, aliás, foi atrás dessa história e conta pra gente. Nesta quinta-feira, um trio de arbitragem exclusivamente feminino vai comandar pela primeira vez uma partida masculina numa Copa do Mundo. E tem brasileira neste trio. É a catarinense Neuza Bach, que junto com a mexicana Karen Dias vai dar assistência à juíza Stephanie Frappart na partida entre Costa Rica e Alemanha. Essa é a primeira vez em 92 anos de Copa do Mundo que mulheres vão compor o grupo de arbitragem do campeonato. Para a jornalista e comentarista esportiva Luciana Campos, a presença de mulheres na arbitragem nesta Copa é um gol de placa, mas ainda existe muita jogada que precisa levar cartão vermelho. Não só de ir para o Catar, que já é um local culturalmente falando inóspito para a mulher, quando você coloca pela primeira vez num ambiente como a arbitragem, que já gera polêmica e discussão, você já imagina como isso vai ganhar uma grande proporção. E aí a gente vai ter que ter muito cuidado na hora das discussões para não descambar para aquele lado. Mas a mulher, né? Que a gente sabe que isso acontece, infelizmente. Para Luciana, a racionalidade vai ser uma vantagem para as mulheres na hora da bola em campo. Nós, mulheres, por incrível que pareça, quando as pessoas colocam a gente muito como passional, no esporte, no futebol, a gente costuma ser muito mais racional. E isso é um contraponto, isso deixa a discussão bem mais interessante. Ao todo, 6 mulheres foram escaladas para a equipe de arbitragem. As outras são Salima Mukansanga, de Ruanda, e Yoshimi Yamashita, do Japão, e também Katrin Nesvik,
dos Estados Unidos. A representante brasileira tem currículo extenso. Neuza Bach já arbitrou mais de 100 partidas do Brasileirão, atuou nas Olimpíadas de 2016 e 2020, foi assistente na Copa do Mundo Feminina em 2019 e participou do Mundial de Clubes Masculino de 2020, no Catar. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. Vamos ao Rio de Janeiro falar com o Tiago Pimenta. Tiago, ontem falamos aqui daquela operação em que foram apreendidos centenas de produtos de luxo, né? Também equipamentos de informática. Agora teve outro tipo de apreensão aí na capital fluminense. Dessa vez é droga sendo enviada pelos Correios, né? Conta pra gente aí essa história aí. Bom dia, Dilson. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos. Pois é, Dilson, uma operação aí, uma apreensão até inusitada, né? Drogas apreendidas nos Correios. Bom, a Polícia Civil chegou a essas drogas, né, de vários tipos, drogas sintéticas, maconha, crack, skunk e haxixe. Tudo isso estava armazenado em encomendas postais no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. Os policiais chegaram a essas drogas por meio de um trabalho de inteligência e por meio da ação com cães. A investigação começou em setembro e no Ceará a polícia também encontrou 1.200 comprimidos de êxtase que também estavam armazenados em encomendas postais. Segundo os agentes, o mesmo remetente enviava essas drogas para outros estados. O Rio de Janeiro é um deles. A operação começou depois que a polícia pediu aos Correios que retivessem 2.000 mercadorias consideradas suspeitas. Agora, a quantidade dessas drogas e o valor estimado ainda estão sendo apurados, tanto pela Receita Federal como pela Polícia Civil. Chama atenção, como você disse, Dilson, a ousadia de enviar drogas pelo correio. Nesse caso, também drogas sintéticas. Esse tipo de droga é produzido geralmente em laboratório e consumido muitas vezes em festas, como alucinógenos e estimulantes, e afetam as funções cognitivas do cérebro. Podem causar problemas à saúde, como alucinações, problemas respiratórios, surtos psicóticos, pressão cardíaca, dependência e, em alguns casos, a morte. Eu volto com vocês no estúdio, Priscila, Dilson. Ok, muito obrigado pelas informações, Thiago. E ainda no Rio de Janeiro foi preso ontem um colombiano que estava na lista da difusão vermelha da Interpol e foragido da Justiça Argentina há 5 anos. Ele foi preso em Nova Iguaçu e é suspeito de integrar uma quadrilha que praticava agiotagem, inclusive usava de violência para cobrar os pagamentos. É o mandado de prisão preventiva para fins de extradição expedido pelo Supremo Tribunal Federal após pedido da Interpol foi devidamente cumprido. Ele foi encaminhado para o sistema prisional do Rio, onde vai ficar até que saia a extradição definitiva para a Argentina. Repórter Nacional. O verão chegando, sol a pino. Quem sofre é a pele, que fica exposta aos raios solares. Tanto que não é à toa que a Sociedade Brasileira de Dermatologistas escolhe justamente o mês de dezembro para a campanha que alerta contra o câncer de pele. Madson Euler tem as informações. Não espere até sentir na pele. É com este alerta que a Sociedade Brasileira de Dermatologia lançou a campanha anual do Dezembro Laranja sobre a prevenção ao câncer de pele. Ao longo de todo o mês, estão previstas várias atividades, entre elas mutirões gratuitos para identificar casos novos da doença. Os atendimentos vão acontecer no próximo sábado, dia 3 de dezembro, das 9 da manhã às 3 da tarde. Ao todo, serão aproximadamente 100 postos cadastrados e espalhados pelo Brasil. Além dos mutirões, durante todo o mês, a campanha reforça a necessidade da população buscar atendimento regular de um dermatologista que possa checar de tempos em tempos se a pele apresenta alguma lesão suspeita. Renato Marchiori Bacos, coordenador do Departamento de Oncologia Cutânea da Sociedade Brasileira de Dermatologia, relata que essas lesões que caracterizam o câncer de pele são fruto do acúmulo de exposição aos raios solares ao longo da vida. Isso está provado que quanto mais intensidade de sol em fases iniciais da vida, aumenta o risco no futuro de desenvolver a doença. Não é o sol do verão passado que causa o câncer de pele. É um acúmulo, né, de exposições intensas, com queimaduras, né, aquela vermelhidão, descascar a pele, porque essa reação, na verdade, acaba danificando lentamente o DNA das células cutâneas
e leva a alguma mutação que ali adiante vai virar um câncer. O dermatologista dá orientações que podem evitar o câncer de pele. Evitar as cargas excessivas de radiação ultravioleta, né? Então, evitar o horário especialmente das 9 às 15 horas. Se estiver ao sol num período de intensidade, que procure sempre lugares com sombra, né? Eventualmente o uso também de camisetas, chapéus, né? Ou seja, da proteção física, tá? E áreas descobertas usando o protetor, o filtro solar, reaplicado mais ou menos a cada 2 horas. E esse protetor que tenha pelo menos um fator de proteção 30 ou mais, né? No site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, no endereço sbd.org.br/dezembro laranja, é possível saber onde acontecerão os atendimentos presenciais em cada estado na edição deste ano da campanha Dezembro Laranja. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Para encerrar, falamos de chuvas, continua o alerta vermelho lá na região sul, especificamente no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, risco de deslizamentos de encostas e grandes alagamentos. Para se ter uma ideia, a chuva pode superar a marca de 60 milímetros por hora, o que é muito. Pois é, nas últimas semanas, quase 9 mil pessoas precisaram deixar suas casas, considerando aí os balanços divulgados em 5 estados. E vai ter mais chuva, pelo menos até segunda-feira. No Paraná, onde teve aquele grande deslizamento na BR-376 no fim de semana, os bombeiros continuam os trabalhos. A estimativa é de que pelo menos 30 pessoas ainda estejam desaparecidas. 6 morreram. Além do alerta vermelho na região, outros 22 estados e o Distrito Federal estão em alerta laranja, que é quando há risco de falta de energia, queda de galhos, de árvores e alagamentos. Estados da região norte e nordeste, além de parte do sudeste. Minas Gerais tem registrado uma das situações mais críticas. Entre desalojados e desabrigados, o estado registra mais de 4 mil pessoas fora de suas casas. Pois é, e agora são 7 horas e 54 minutos. A gente fica por aqui. Desejamos a todos uma excelente quinta-feira e até amanhã. Nos encontramos amanhã às 7h30 aqui. Combinadíssimo com o Jogo do Brasil amanhã, hein, gente? Pensamento positivo. Tchau, tchau. Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional.